Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos ao canal No Ritmo da Pelota. Estamos iniciando aqui mais um vídeo maravilhoso para falar de Campeonato Brasileiro, né? Só que hoje nós vamos falar top 10 contratações da nossa temporada 2025 dos clubes brasileiros. Temporada que já está em andamento, mas os clubes não estão deixando de se reforçar, alguns se reforçando muito bem, com excelentes contratações. E estamos aqui, através da fonte Vozes na Minha Cabeça, para fazer o ranking das melhores contratações. Então, vem comigo, vamos embora. Rapaziada, vamos iniciar, né? Mas antes de iniciar, deixa eu explicar para vocês aqui os critérios que eu utilizei para fazer essa definição das melhores contratações. Primeiro critério, idade. Segundo critério, se o cara chegou para ser titular, para ser reserva, para ser aquele cara para compor o elenco. E terceiro lugar, uma análise tática, né, de como esse cara vai se encaixar no clube, como esse cara vai se encaixar nessa equipe. Então, rapaziada, vou fazer 3 menções honrosas. Fazer a menção honrosa do Danilo, lateral, zagueiro do Flamengo. Baita contratação, um cara de 34 anos, porém que tem tudo para, se estiver bem fisicamente, ser aquele xerifão da zaga, multicampeão por onde passou, capitão da Juve. Então, Danilo é a nossa menção honrosa. Mais uma menção honrosa, desta vez também do Flamengo, o Jorginho, ítalo-brasileiro, volante, muito bom jogador, cara com uma carreira muito consolidada, top 3 melhores jogadores do mundo. Cara, fez uma Eurocopa brilhante, muito bom jogador. Chegou no Flamengo, encaixou como uma luva no meio campo do Flamengo. Porém, tem o fator idade, que pesa um pouco. O fator controle de carga, é um cara que vai começar a ter alguns jogos começando vindo do banco, sendo reserva, porque com toda certeza não vai aguentar muito essa temporada do Campeonato Brasileiro, que é bem diferente das temporadas dos clubes que ele jogava fora do Brasil. Então, rapaziada, Jorginho fica aqui com menção honrosa, porque também é uma baita contratação. E outra baita contratação, para fechar o nosso tópico dessas 3 menções honrosas, é o Neymar Júnior, voltando para o Santos. Cara, a gente não consegue de forma alguma medir, né, o que o Neymar representa para o torcedor santista, o que o Neymar representa para o torcedor brasileiro, para a molecada que tem ele como inspiração. Porém, rapaziada, como eu falei, os 3 fatores, o Neymar infelizmente está com a idade avançada, o Ney também está tendo algumas lesões, teve algumas lesões que atrapalharam esse retorno dele para o Santos. Então, rapaziada, eu sei que ele não tem mais aquela intensidade que ele tinha antigamente, porém é um baita jogador, é um craque, que se tiver muito bem fisicamente, é aquele cara que vai poder ajudar muito o Santos nessa temporada. Então, a partir de agora a gente vai iniciar o nosso top 9. Vamos iniciar com um jogador, cara, que talvez não seja tão conhecido por vocês, mas que, cara, se você assistiu o Campeonato Brasileiro, se você é aquele cara que gosta de assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, você vai pegar um jogo do RB Bragantino e você vai ver esse cara e você vai lembrar desse vídeo e vai dizer, cara, realmente o cara é muita bola. Tô falando do Lucas Barbosa, jogador que tá vestindo a camisa do RB Bragantino nessa temporada. Contratação de 16 milhões, 24 anos, meio atacante, mas é aquele cara polivalente que todo treinador gosta. Pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, joga no meio campo, pode fazer várias funções dentro de campo. Aquele jogador que todo treinador sonha, né? Tá aí, vai ser lapidado nas mãos de um grande treinador, que é o Fernando Seabra. Então, cara que veio da base do Santos, jogou um pouquinho no Santos, não teve oportunidades, foi pro Curitiba, do Curitiba foi pro Juventude, fez uma temporada muito boa pelo Juventude, que foi a temporada que fez com que o scouting do Bragantino trouxesse ele pro Braga. Então, rapaziada, é um cara que tem muito a acrescentar na equipe do Bragantino. O nosso top 8 é um cara que chegou para substituir um cara que encaixou como uma luva na temporada passada na equipe do Botafogo, que foi o Gregory. A gente tá falando do Danilo, baita contratação do Fogão, cara, volante, canhoto, muito bom jogador, aquele cara que finaliza, não tem medo de finalizar, de chutar de longa, média distância, cara que tem uma ótima condução, conduz muito bem a bola, tem um excelente controle de bola, uma excelente visão de jogo. A gente viu isso quando o cara jogou pelo Palmeiras, jogou muita bola pelo Palmeiras, foi vendido para o Nottingham Forest, chegou no Forest, recebeu algumas oportunidades, jogou em alguns jogos, foi titular em jogos importantes, fez gol em jogos importantes pelo Nottingham Forest, mas as lesões fizeram com que ele perdesse bastante espaço. Chegou no Fogão agora, não acredito que ele tenha uma característica muito parecida com a do Gregory,
Eu acho ele mais técnico, eu acho ele um cara com mais visão de jogo. Porém, é um cara que também chega para acrescentar muito nessa equipe do Fogão. Cara, o nosso top 7, esse cara de forma alguma podia ficar de fora de uma baita contratação. Tô falando do Jorge Carrascal, nova contratação do Flamengo. Cara, você que assistiu aquele River Plate, que jogou muita bola, pode ter certeza que você viu aquele Carrascal Prime jogar. Pô, quem imaginava que aquele cara ia sair para o CSKA Moscou da Rússia? A gente sabe que hoje o futebol gira muito em torno de dinheiro. Então, se você tem dinheiro para fazer aquela contratação, se a equipe tem aquela grana para investir pesado em jogadores, então eles vão tirar, vão fazer contratações. A gente está vendo que o poder aquisitivo tem mudado muito os mercados, né, do futebol. Então, foi um mercado bem alternativo que ele foi, CSKA Moscou da Rússia. Depois foi pro Dinamo Moscou, também da Rússia. Cara, muito bom jogador, meio atacante, joga de primeiro volante, segundo volante. Às vezes, se preciso, faz ponta esquerda, ponta direita. É aquele cara que todo treinador gosta também, um cara que se encaixa taticamente nas equipes. Pô, muito bom jogador. E é uma contratação que não está sendo tão falada, hein? Contratação que não badalou tanto na imprensa como algumas outras contratações. Para muitos é o cara que chega para ser o reserva do Arrasca. Eu já discordo bastante. É um cara que chega para talvez jogar junto com o Arrasca, um cara que chega para acrescentar muito nesse meio-campo do Flamengo. Vamos para o nosso top 6 agora. Um cara que na época que ele jogava no Fluminense, cara, Fernando Diniz utilizou aquele cara de várias formas, jogou de lateral esquerdo, jogou de primeiro volante, segundo volante, às vezes jogava mais avançado, mas foi um cara que saiu para um mercado alternativo também, saiu para a Arábia Saudita, como a gente conversou alguns minutos atrás do vídeo. É um mercado que está com muito poder aquisitivo, está contratando muitos jogadores, um cara que dispensa comentários. O Alexander, nova contratação do Atlético Mineiro, cara, muito bom jogador. Aquele volante, aquele meio-campista técnico, canhoto, com muita visão de jogo. O cara que também tem muita marcação e aquele famoso driblezinho curto de futsal, aquele cara que não tem aquele problema de jogar pressionado. Então, rapaziada, ótima, baita a contratação do Galo. O jogo tá afunilando, tá começando a afunilar. Estamos chegando no nosso quinto lugar. Rapaziada, esse cara do nosso quinto lugar é um cara que eu particularmente gosto muito. Muito. Era um cara que, quando esse cara surgiu no mercado assim para ser aberto a ser negociado pela equipe que ele jogava antes, foi um cara que eu falei, cara, por que meu time não olha com outros olhos para esse cara? Craque, muito bom jogador, tá recebendo várias oportunidades merecidas na sua seleção, baita contratação do Fluminense. Tô falando do Agustin Canóbio, cara, muito bom jogador, muito bom jogador. Aquele atacante que é a cara do futebol moderno. Aquele cara que simplesmente joga de ponta esquerda, ponta direita, joga de ala, meio atacante, faz falso 9. Pô, o futebol moderno exige muito dos atacantes agora. As táticas modernas. Os atacantes agora precisam marcar, precisa ter uma boa técnica, precisa ser aquele cara que desafoga a equipe, aquele cara que pode jogar, né, no contra-ataque, aquele cara que pode jogar mais pressionante. E o Canóbio é o cara perfeito para essa função. Então, rapaziada, nosso quinto lugar não poderia estar em mãos melhores. Agustin Canóbio, baita a contratação do Flu. Possivelmente agora ele vai ser bem melhor aproveitado com a saída do John Arias, né? Nosso quarto lugar, um cara que saiu muito cedo do futebol brasileiro, chegou para jogar na Juventus. Infelizmente, como eu falei, o futebol está muito tático, muito dinâmico. Possivelmente ele não se encaixou no estilo de jogo do treinador. Os treinadores que foram chegando, ele também não foi se encaixando, recebeu algumas oportunidades de empréstimo, jogou emprestado no Frosinone, se não me engano, da Itália, mas é um cara que chegou no Brasil, né? Não chegou tão hypado, chegou com uma boa contratação, porém o cara tá destruindo 14 gols agora no Campeonato Brasileiro, craque, muita bola, baita contratação no Cruzeiro. Tô falando do Caio Jorge, cara, numa equipe que já tava com Gabriel Barbosa, chega um cara que possivelmente poderia sentir pressão de disputar a posição com o Gabigol, simplesmente é aquele cara que está sendo indispensável na equipe do Cruzeiro. Centroavante com excelente toque de bola, aquele cara que sai da área, faz um pivô excelente, simplesmente chegou e encaixou como uma luva. Muito bom jogador. E, cara, se continuar performando dessa forma, se continuar jogando, fazendo gols dessa forma,
É aquele cara que pode com certeza ser observado pelo Carleto Ancelotti e pode beliscar uma vaguinha na seleção brasileira. Muito bom jogador. Caio Jorge, excelente contratação do Cruzeiro. Bem, rapaziada, chegamos no nosso top 3. Aquele top 3 que pode gerar uma polêmicazinha aqui, mas a gente tá aqui para isso. Respeita a sua opinião. Deixa nos comentários aí a tua opinião. O que você achou do nosso ranking aqui, né? Deixa também o teu ranking pra gente debater, fazer aquela resenha bacana sobre futebol, porque nós chegamos no nosso top 3. Rapaziada, com uma análise bem criteriosa das vozes da minha cabeça, no terceiro lugar de baita contratação, excelente contratação no futebol brasileiro, está Samuel Lino pelo Flamengo. Cara, nós temos aqui um jogador de 25 anos, que foi a maior contratação da história do clube. Cara, um cara que simplesmente jogou no Valência, jogou muita bola no Valência, diga-se de passagem. Cara, o treinador do Valência na época, pô, tinha um moleque como indispensável na equipe. Jogou muita bola naquele Valência que foi muito mal na temporada, porém o cara jogou muita bola. Chegou no Atlético de Madrid como uma contratação não tão badalada, porque o brasileiro, talvez tivesse esquecido na Europa, chegou no Atlético de Madrid, cara, fez uma baita temporada de forma tática, com gols, com assistências, jogos importantes, pegou a bola, botou debaixo do braço em jogos importantes e requeriam que ele marcasse, que ele construísse, que ele fechasse por dentro, que ele infiltrasse, que ele abrisse. Um cara que jogou de ponta esquerda, ponta direita, meio campista, falso 9, até de lateral esquerdo o Simeone colocou o garoto. E ele foi muito bem da forma como ele foi requisitado no time do Atlético de Madrid. E eu tenho pra mim que é uma baita contratação do Flamengo. Talvez não seja titular de imediato, porém é aquele cara que chega pra botar uma pressão espetacular nos pontas que estão no Flamengo encostado, né, de certa forma. Samuel Lino chega pra brigar e talvez colocar todos eles no banco. Então, rapaziada, baita contratação do Mengão. Não podia deixar esse cara fora do top 3. Muito bom jogador. Vamos lá, rapaziada, porque o nosso top 2 é um cara que saiu muito cedo também do futebol brasileiro. Foi pra Europa. Chegou na Europa, recebeu algumas oportunidades, mas infelizmente pegou uma equipe que, pô, foi repleta de brasileiros. Mas os brasileiros antigamente, eu tenho certeza que antigamente eram muito melhores aproveitados do que ele foi nessa equipe. Cara, muito bom jogador. Tanto que chegou no Brasil, mostrou que não recebeu oportunidade na Europa, não porque ele era ruim, mas sim porque infelizmente ele não encaixou no estilo da equipe. Mas um cara que chegou no Brasil, vestiu a camisa do Atlético Mineiro, não sentiu a pressão de vestir uma camisa pesada como a camisa do Galo. Simplesmente foi lá, cara, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Hulk. Baita contratação do Palmeiras. Paulinho, quando estiver saudável, vai mostrar o quanto esse cara pode agregar nesse time do Palmeiras. O cara joga de ponta esquerda, ponta direita, centroavante. Era meio atacante, se eu não me engano, na época do Vasco. Foi contratado como meio atacante na época do Vasco. Muito bom jogador. É aquele tipo de cara que consegue fazer um pivô. Aquele tipo de cara que consegue ser aquele jogador que joga entre linhas, que faz uma excelente infiltração. Aquele elemento surpresa. É aquele atacante que é tão móvel, que os zagueiros começam a olhar e se confundir da forma de marcar ele. Tentando dar espaço para ele. Ele faz aquela infiltração e você não consegue chegar a tempo. E o cara finaliza como poucos. Finaliza muito bem de perna direita, muito bem de perna esquerda, muito bem de cabeça. Ou seja, excelente, baita contratação. Se o cara, pô, pegar as ideias do Abel, é aquele cara que não vai sair tão cedo da equipe do Palmeiras. E rufem os tambores, porque o nosso primeiro lugar, esse cara, chegou simplesmente com o status de que ia substituir uma das maiores promessas do futebol argentino, que caminhou sobre as terras do Rio de Janeiro. Tô falando de Thiago Almada. O cara chegou, caiu como uma luva. O cara brilhou com a camisa do Botafogo. Fez excelentes jogos. Jogou muita bola no Botafogo. Saiu, quando ele saiu, a torcida, pô, e agora? A gente não tem um cara para substituir a altura. O Botafogo vai ter que ir atrás de um Messi, um cara. Simplesmente o Botafogo foi lá e trouxe um garoto de 18 anos. Cara, com muita personalidade. Muito bom de bola. Pra mim esse cara tinha que ser top 1 em qualquer ranking de contratações. Álvaro Montoro, nova contratação do Botafogo, moleque de 18 anos, cara, muito bom jogador.
joga de 10, pode ser aquele cara que fica entre os volantes, que vai buscar o jogo, né, junto dos volantes. Pode ser aquele cara que segura a bola no meio campo, pode ser aquele cara que tá ali para ser aquele armador, mas é um cara completo, um moleque de 18 anos completo. Difícil, muito difícil essa safra argentina dar errado, porque é uma safra que está sendo, vários craques, vários jogadores e várias posições estão sendo revelados, né, nessa safra argentina, e o Álvaro Montoro é um deles. Tenho certeza que você, torcedor do Fogão, tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com esse garoto. Muito bom jogador, não poderia ficar de fora desse top 1 do ranking. Esse cara vai jogar muita bola no Campeonato Brasileiro. Chegou aqui para mostrar que scouting na equipe faz toda a diferença. Porque, os caras foram na Argentina buscar um craque que simplesmente vai jogar muita bola. É muito bom jogador, moleque. Então, rapaziada, deixa nos comentários aí a tua opinião. Vamos fazer essa resenha bacana. Então, agradeço você que ficou até aqui assistindo nosso vídeo. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Quem sabe a gente vai falar no próximo vídeo sobre as melhores contratações do teu time.